Graça e paz, igreja. Grace and Peace Church. Como sabem, estamos numa série de sermões As you know, we are in a sermon series no Evangelho de João, in the Gospel of John, referente às vezes que Jesus se refere como eu sou. regarding the times that Jesus speak about himself, I am. Hoje é a terceira mensagem da série. Today is the third message of the series. Quem se lembra quais foram as primeiras? Let us remember who were the first ones. Bread of the Eu Life. sou o pão da vida. A outra? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Muito bom. I am the light of the world. Hoje é a terceira mensagem, que é quando Jesus se refere, eu sou a porta das ovelhas. Today is the third message when Jesus says, I am the gate of the sheep. Então nossa passagem The door principal of the sheep. vai se passar em João 10. And our main passage is going to be John the chapter 10. Então gostaria de convidá-los a abrissem suas Bíblias. I'd like to invite you to open up your Bibles. A gente vai fazer uma leitura só em inglês, We are going to read only in English, mas eu peço que vocês acompanhem nas suas próprias Bíblias, na sua própria língua. but I encourage you to read through in your own language. Então tá bom, podemos. Vamos ler dos versos de 1 a 10. We're going to read from 1 through 10. Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amém. Então, uma das regras mais básicas e importantes quando nos aproximamos de qualquer texto bíblico é considerar o seu contexto. So one of the most basic rules whenever we approach a Bible passage is for us to understand its context. E se olharmos atentamente a passagem que acabamos de ler, vamos perceber que o capítulo 10 de João está intimamente conectado com o capítulo 9. If we pay close attention to the passage that we just read, we are going to notice that this passage is tightly connected to the chapter 9. De modo que o capítulo 9 e o capítulo 10 poderia ser um único capítulo. In a way that the chapter 9 and chapter 10 could be only one chapter. Lembre que quando o apóstolo João escreveu esse evangelho não existia essa divisão de capítulos. And we must remember that when John wrote this gospel, there were no divisions of chapters in the Bible. Claro que a divisão foi adicionada posteriormente para nos auxiliar. Of course, this division was added later on to help us. Mas sempre que há uma transição de capítulos, devemos estar atentos para não perder o contexto de vista. But whenever there is a transition between chapters, we need to pay close attention so we don't miss the track. Porque se a gente perder o contexto, vai dificultar muito a compreensão da palavra de Because if we Deus. lose the track, it's going to become really hard for us to understand God's word. E se voltarmos ao capítulo 9, vamos ver que o capítulo inteiro é referente a um único milagre que Jesus realizou. And if we go back to the chapter 9, we are going to understand that the whole chapter is about one miracle that Jesus performs. Na ocasião, Jesus curou um homem que era cego desde que nasceu. In the occasion, Jesus healed a man who was birth blinded. E esse milagre foi tão impactante naquela localidade, And that was a very impactful miracle porque todos ali conheciam esse homem. because everyone in that region knew that man. Eles estavam acostumados a ver esse homem diariamente nas ruas mendigando. They were used to see this man as a beggar on the street.
E à medida que as pessoas notaram que esse homem que passava ali todos os dias mendigando, que era cego de nascença, passou a enxergar, And from the moment that they saw that that man that ever since birth was blind and was a beggar, he started seeing again. então isso chamou muita atenção, as pessoas ficaram surpresas. That caught people's attention. They were really surprised. De início eles nem acreditaram que era o próprio homem. From the beginning, they didn't even believe that it was the man himself. Eles pensaram que era um homem parecido com ele. They thought that it would be a man similar to that blind man. Até que o próprio homem vem e diz que não, sou eu mesmo, um homem chamado Jesus me curou. But at some point, the man himself, he comes to the crowd and says, "No, it's myself. Jesus healed me." Então a situação vai se intensificando à medida que essas pessoas levam esse homem até a sinagoga dos fariseus. So the situation will it starts getting really intense whenever they get this man and bring in front of the Jew people. E como cereja no bolo, ainda Jesus havia realizado esse milagre num sábado. And as it's very interesting that Jesus had already performed that miracle in a Saturday. E como já esperado, os fariseus receberam isso com muita rejeição. And as you know, the Pharisees received that as a rejecting that. Eles rejeitaram o milagre, They rejected the miracle, rejeitaram o próprio and Jesus, they rejected Jesus himself. mas o milagre foi tão impactante But e the miracle was so impactful, tão inegável so undeniable, que chegou a gerar uma certa divisão até mesmo entre os fariseus. that it brought some sort of division among the Jewish. E é o que a gente vê aqui no verso, por exemplo, no verso 16 de João 9. And we see that in the verse 16 of the chapter 9 of John. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Some of the Pharisees said, "This man is not from God, for he does not keep the Sabbath." But others asked, "How can a sinner perform such signs?" So they were divided. Então esse milagre gerou uma divisão entre os fariseus, começou a gerar muito problema entre eles. Then that miracle created a lot of division among the Jewish. It started creating a lot of quarreling between them. Então eles decidem chamar os pais desse homem para confirmar que realmente ele era cego desde que nasceu. Then they decided to call the parents of that man to prove that he was blind ever since he was a baby. Então os pais confirmam que realmente ele era cego desde que nasceu. Then the parents confirmed that he really was blind ever since he was born. Mas ainda assim os fariseus continuam rejeitando, não acreditando. But either way, the Pharisees keep rejecting and not believing in the story. Então eles chamam o homem novamente. Then they call the man again. E o homem ainda vai dar uma provocada nos fariseus. And the man will even provoke the Jew. A gente consegue ver isso aqui no verso 27. We see that in the verse 27. E ele respondeu: eu já lhe disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem me ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? He answered, "I have told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too?" Claro que a situação vai terminar com esse homem sendo expulso da sinagoga. The situation will end up with this man being excommunicated from the synagogue. Então Jesus, quando toma conhecimento que esse homem foi expulso da sinagoga pelos fariseus, So when Jesus is aware that this man was excommunicated by the Jews, Jesus vai até o encontro desse homem. Jesus comes to this man. Jesus vai perguntar se ele crê que Jesus é o Filho do Homem, o Messias anunciado pelos profetas. Jesus will ask him if he believes that Jesus is the Son of Man, the Messiah announced by the prophets. O homem diz que crê The man says that he believes, e adora Jesus. and then he starts worshiping Jesus. Então a situação, todo esse cenário chega no clímax no final do capítulo 9. Then the situation getting to a cliffhanger by the end of the chapter 9. É o que vemos dos versos 39 até o 41. That's what we see in the verse 39 through 41. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntavam: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece.
Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, "What? Are we blind too?" Jesus said, if you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains." Muito bem, eu resumi o capítulo 9 para vocês porque ele é muito importante para entender o capítulo 10. Well, I summarized the chapter 9 for you because it's quite important for us to understand the chapter 10. Porque não tem interrupção do 9 para o 10. Because there's no interruption from the 9 through 10. Continua ainda as mesmas pessoas envolvidas no diálogo do It capítulo continues 10. the same people involved in the previous chapter. O mesmo homem cego está lá, The same blind man is there, os mesmos fariseus, the same Pharisees, Jesus e seus discípulos. Jesus and his disciples. É o mesmo dia, o mesmo horário. It's the same day, the same time. Isso fica bem claro se a gente olhar lá pro e essa passagem só vai terminar lá no verso 21 do capítulo 10. And it's quite clear because it will end only in the verse 21 of the chapter 10. Então se a gente ler dos versos 19 ao 21 do capítulo 10, a gente percebe que era a mesma passagem. So if we look into the verse 19 through 21, we are going to realize that it's the same passage. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. The Jews who should I read or wait for you? Yeah, let me read it. Okay. Yeah. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? The Jews who heard these words were again divided. Many of them said, he's demon-possessed and raving mad. Why listen to him? But others said, these are not the sayings of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? Então aqui fica bem claro que trata-se da mesma passagem. So it's quite clear that it's the same passage. Então agora já temos o contexto que envolve a nossa passagem de hoje. So we already have the context that involves the passage for today. O plano de fundo já está criado para a gente entender o discurso de Jesus aqui no capítulo 10. The background that we need is already here for us to understand what Jesus is doing here. E uma coisa que facilita muito para a gente entender essa passagem é perceber que o discurso de Jesus aqui está dividido em 3 partes principais. And something that will make our life easier to understand the Jesus discourse here is divided in 3 parts here. A primeira parte é do verso 1 ao 6. The first part is from the verse 1 through 6. E vai tratar que Deus está separando um povo para si. And it will speak that God is setting apart a people for himself. A segunda parte está dos versos 7 até os versos 10. The second part is from verse 7 through 10. E vai tratar o porquê Deus está separando um povo para si. And it's going to speak why God is bringing a people to himself. E a terceira e última parte no discurso de Jesus aqui vai dos versos 11 até o 18. And the last part, the third part, goes from the verse 11 through 18. Que vai dizer como Deus está realizando esta obra. That will speak how God is performing this work. O sermão de hoje vai estar focado na primeira e na segunda parte no And discurso the de sermon Jesus. today is going to be focused on the first and second part of discourse. E vou resistir à tentação de me aprofundar no terceiro ponto, porque esse é o tema do próximo sermão. And I need to be strong here to not get into the third part because this is a topic for the next sermon. Muito bem, então com a ajuda do Espírito Santo vamos nos aproximar agora da primeira parte no discurso de Jesus. So with the help of the Holy Spirit, let's get deep into the first part of Jesus' discourse, Que é Deus separando um povo para si. which is God setting apart a people for himself. Está aqui dos versos 1 até o 6. It's in the verse of 1 through 6. E aqui Jesus novamente vai falar através de alegorias. And once again, Jesus will use allegory to speak. E é uma conexão bem interessante entre o capítulo 9 com o 10, quando Jesus começa com uma alegoria. And there is a very interesting connection between the chapter 9 and 10 when Jesus starts with an allegory. Porque lembram que o capítulo 9 terminou com os fariseus argumentando com Jesus que eles não eram cegos. Because remind that in the chapter 9, it ended with the Pharisees saying that the men were not blind. Então, como That Jesus they were not blind. e como Jesus vai reagir a essa situação? And how will Jesus react to this reaction of them? Vai falar através de uma alegoria He's going to speak about through an allegory para provar a cegueira deles. to prove their blindness. Claro que aqui a gente está falando de uma cegueira espiritual. Of course, we are speaking about spiritual blindness here. Isso fica bem provado no verso 6. And it's quite well proven in the verse 6.
Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Então, esses fariseus que se diziam não cegos, So those Pharisees that didn't consider themselves to be blind, aqui ficou provado que eles eram realmente it cegos. is proved here that they were truly blind. Ok, mas do que se trata então essa alegoria que Jesus está But falando? what is this figure of speech that Jesus is using here? Como de costume, Jesus utiliza elementos que eram bem familiares aos seus ouvintes. As usual, Jesus was using quite familiar elements for people at that time. E aqui ele vai falar de ovelhas, And here he's going to speak about sheep, pastores shepherds, e aprisco. and sheepfold. E qualquer israelita daquele tempo iria entender os elementos And dessa any alegoria. Israelite of that time would understand what Jesus was saying here. Porque pastorear ovelhas era uma atividade bem comum em Israel. Because shepherding sheep was a very common activity in Israel. De fato, nos relatos do Antigo Testamento fica bem claro que isso era uma atividade comum para eles. In fact, in the narratives of the Old Testament, it would be quite easy to understand that it was something understandable for them. Abraão foi pastor de ovelhas. Abraham was a shepherd for sheep. Isaac foi pastor de ovelhas. Isaac was a shepherd. Jacó foi pastor de ovelhas. Jacob was a shepherd. Moisés foi pastor de Moses was a ovelhas. shepherd. Davi foi um jovem pastor. David was a young shepherd. O próprio Senhor é descrito muitas vezes como um pastor de Even ovelhas. the Lord was Not- described. Não de ovelhas, mas como Was pastor. described as a shepherd, not for sheep, but for people. Salmo 23, bem conhecido, o Senhor é meu pastor. Psalm 23, quite well known. The Lord is my shepherd. Então, pastorear ovelhas era algo bem comum para eles, então eles iriam compreender os elementos dessa alegoria. Then shepherding was something really common for them, so they would have a good understanding of this allegory. E a alegoria aqui se trata de um aprisco de ovelhas. And this allegory is speaking about a sheepfold. A gente vai pôr na tela aqui o que é um aprisco para compreender. We're going to display a sheepfold here so we can better understand. Basicamente, isso é um aprisco de ovelhas. Basically, this is a sheepfold. Funcionava da seguinte maneira: It would work the following way. durante o dia, as ovelhas estavam na pastagem com os pastores, During the days, the sheep were there in the grass with the shepherd. e ao cair da tarde, para começar a noite, quando era perigoso ficar exposto a campo aberto, And after the sunset, when the night was coming, it would become dangerous for them. os pastores iriam levar as ovelhas para o aprisco. The shepherd would take the sheep into the sheepfold. Esse aprisco normalmente não era dedicado a um único pastor, The sheepfold was not always dedicated to a single pastor, to a single shepherd, porque normalmente os pastores não possuíam grandes posses, eles não tinham um grande rebanho. because usually the shepherd didn't have a huge a pack. Então, 2 ou mais pastores se ajuntavam, So 2 or more shepherds would come together. eles iriam pagar por um segurança ficar na porta do aprisco, They would pay someone to be as a guard by the door of the sheepfold, e eles iriam trazer as ovelhas até lá. and then they would bring the sheep into there. E pelo fato deles possuírem um rebanho pequeno, And by the fact that they had the small pack, eles conheciam bem as suas ovelhas. they would know quite well their sheep. De fato, antes deles colocar a ovelha para dentro do aprisco pela porta, In fact, before they put the sheep into through the door, eles iriam verificar se as ovelhas estavam machucadas, se tinha alguma marca. they would verify the sheep if they were not hurt or bruised. Eles também costumavam colocar nomes nas ovelhas. They would they would give names to the sheep. Então eles conheciam muito bem as suas ovelhas, cada uma por nome, So they knew the sheep quite well by their names, e também pelas suas marcas. and also by the marks of the sheep. E claro, as ovelhas também conheciam bem os seus pastores. And of course, the sheep also knew quite well their shepherd. Lembra que ali a gente tinha ovelhas de diferentes pastores dentro do aprisco? Remember that there we had different sheep from different shepherds within the same sheepfold. Mas quando um pastor chegava e chamava as suas ovelhas, iriam conhecer a sua voz. But when a shepherd would come and would call them out, they would recognize the voice of the shepherd. Como vemos também, tem uma única porta no aprisco, As you can see, there is a single door in the sheepfold,
E claro, somente os pastores tinham autoridade para entrar nesse aprisco pela porta. And of course, only the shepherd had the authority needed to get through that door. E aqui vem o primeiro ponto da ilustração de Jesus que precisamos entender, And here comes the first point of Jesus' illustrations that we get to understand. que está aqui no verso 1. It's in the first verse. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Aqui Jesus está fazendo um contraponto entre ele e esses fariseus. Jesus is doing here a counter point between him and the Pharisees. Aqui ele está comparando eles a ladrões e assaltantes. Here Jesus is comparing them to murderers and robbers. Como vemos, ainda com a imagem do aprisco em mente, sabemos que tinha uma única porta para entrar no aprisco. With the sheepfold in mind, we remember that there is only one door to walk in the sheepfold. E ali nessa porta tinha um segurança. And on that door there was standing a guard. Então, se algum ladrão quisesse entrar no aprisco para roubar as ovelhas, So if any thief would want to get inside the sheepfold to steal the sheep, ele precisava pular he would have to climb up o muro. and get into the sheepfold. E claro, uma vez lá dentro do aprisco, se ele quisesse sair com as ovelhas, ele não poderia sair pela porta porque o segurança ainda estava lá. And once in the sheepfold, carrying the sheep, he could not go through the door because the guard was still there, standing there. Então, para ele sair com as ovelhas de lá, ele tinha que jogar as ovelhas por cima do muro. So for him to live with the sheep, he would have to throw the sheep over the wall. Claro que durante esse processo as ovelhas sairiam machucadas, Of course that during this process the sheep would leave there hurt, mas isso não era um problema para os ladrões e assaltantes, but that was not an issue for the thieves and robbers. porque eles roubavam as ovelhas para tirar sua lã, Because they would rob those sheep to take out their wool, yeah, thank you, e também comer sua carne. and also to eat their flesh or eat them. Com certeza não estavam preocupados com as ovelhas, Of course, they were not worried about the sheep, diferente do pastor. Differently from the shepherd. Então, basicamente, e a gente sabe aqui que pela ilustração que Jesus é a porta do So aprisco. basically, we know here that Jesus is the gate. Jesus is the door. Basicamente, a palavra de Deus aqui está dizendo que qualquer homem, qualquer líder Basically, the word of God is saying here that any man or any leader que entra no aprisco do Senhor, that gets into the sheepfold of the Lord, que não seja autorizado pelo Senhor, that is not authorized by the Lord, é um ladrão e assaltante. is a thief and a robber. Qualquer um que entre Anyone who enters no aprisco do Senhor, in the sheepfold of the Lord, buscando seus próprios interesses seeking their own interests e não buscando a glória do Senhor, and not seeking the glory of the Lord, é um ladrão e is a assaltante. thief and a robber. E sabemos que nesse processo as ovelhas saem machucadas. And we know that from this process the sheep will leave hurt. E uma coisa que me chama muita atenção é que sempre quando Jesus está falando do caminho da salvação, And one thing that gets my attention is that whenever Jesus is speaking about the path or road of salvation, ele nos alerta para falsos líderes. he warns us about the false leaders. Se voltarmos lá no Sermão da Montanha, numa passagem bem conhecida, If we go back to the Sermon of the Mount, vamos notar que ele nos alerta da mesma coisa. we will notice that he warns us of the very same thing. Sermão da Montanha vai ser Mateus 7, vamos ler dos versos 13 ao 16. Matthew 7, verse 3 through 16. Correto. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Isso foi Jesus falando do caminho, agora ele alerta acerca de falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, eles veem vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? 13 ao 17. 13 ao 16. 16. Enter through the narrow gate.
For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Muito bem, então aqui o Senhor está nos alertando que próximo ao caminho da salvação também temos que estar atentos com falsos líderes. So here is Jesus warns us that on our way through salvation we need to be attentive regarding false leaders. E um dos meios que nós vamos conhecê-los, esses falsos líderes, será pelos frutos que eles produzirão. And one of the means that we're gonna get to know those false leaders is through the fruit that they are bearing. Mas Jesus aqui ele faz um contraste dele com esses fariseus que eram ladrões e assaltantes. But here Jesus is making a contrast between him and the Pharisees that were considered robbers. Porque ele é aquele que tem autoridade para entrar no aprisco. Because he is the one who has the authority to get into the sheepfold. É ele que entra no aprisco pela porta. He is the one who enters the sheepfold by the door. É ele que tem autoridade para entrar pela porta e chamar as suas ovelhas. He is the one who has the authority to get through the door and call his sheep. E assim como os pastores que conheciam as suas ovelhas, Jesus também conhece cada uma das suas And in the ovelhas. same way that the shepherd would know his sheep, Jesus also knows his sheep. Porque o nome das suas ovelhas já foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Because the name of his sheep were already written in the book of life. Então Jesus é esse que tem autoridade para entrar e nos chamar por nome. So Jesus is this one who has the authority to get into the sheepfold by the door and call the sheep by their names. E olha que interessante no verso 3. And look what's interesting in the verse number 3. E as ovelhas ouvem a sua voz. And the sheep listen to his voice. A pergunta é, tem você ouvido a voz do Senhor? The question is, have you heard the voice of the Lord? Quando você lê sua Bíblia, você ouve a voz do Senhor? Do you read his voice whenever you read the Bible? É uma voz conhecida para você? Is it a known voice for you? Ou é uma voz de estranhos? Or is it a distant voice? E se seguirmos do 3 ao 5, temos aqui nosso próximo ponto. And if we go through verse 3 through 5, we're going to have our next point. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Aqui para o pastor e para qualquer líder, So here for the pastor and for any other leader, eu posso compreender a preocupação que você pode ter pelo rebanho do Senhor. I can really understand the concern that you have for the pack or the sheep of the Lord. Mas aqui tem uma palavra de encorajamento do próprio Senhor. But here there is an encouragement word from the Lord. Porque as ovelhas do Senhor não ouvirão a voz de estranhos. Because the sheep of the Lord will not hear the voice of strangers. A ovelha que pertence ao Senhor não irá seguir falsos líderes. The sheep that belongs to the Lord, they will not follow false leaders. É como está lá em Mateus 24:24. It's what happens in Matthew the chapter 24 verse 4. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Can you say the verse again? 24:24. Okay, 24:24. It says, for false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you ahead of time. So if anyone tells you, there he is out in the wilderness, do not go out. Or here he is in the inner rooms, do not believe it. Se possível, enganar até os eleitos.
if possible, to deceive even the elect ones. Mas será que é possível? But it's even possible. A palavra de Deus diz que as ovelhas não seguirão a voz de estranhos. The word of God says that the ears of the sheep will not hear the voice of strangers, Mas elas ouvirão a voz do Senhor. but they will listen to the voice of the Lord. Então você que tem pregado o evangelho, So you who have preached the gospel, você que tem estado preocupado com seus familiares, com seus amigos, you has been worried about your relatives and friends. você que tem se perguntado se alguém vai ouvir a sua pregação, Have you ever asked if you who is asking yourself if someone is listening to your preaching? aqui tem uma palavra de coragem do Senhor, Here there is a courage, an encouragement word from the Lord, que as ovelhas do Senhor ouvirão a voz dele. that the sheep of the Lord will hear his voice, listen to his voice. Portanto, podemos ir no aprisco desse mundo So maybe on the sheepfold of this world e pregar o evangelho a toda criatura, and pray the gospel to every single creature. porque com certeza o Senhor tem muitas ovelhas Because espalhadas for por aí. sure God has so many sheep spreaded across. E talvez você está se perguntando, tá bom, entendemos aqui já que os fariseus nessa ilustração eram os ladrões e assaltantes. Okay, maybe we understand here that the Pharisees were the robbers and the thieves. Sabemos que Jesus é a porta da We ilustração. know that Jesus is the gate. Sabemos que ele é o pastor da We know ilustração. that he is the shepherd of the illustration. Mas talvez você está se perguntando o que é o aprisco. But maybe you are asking, what is the sheepfold? Alguns já tentaram dizer que o aprisco é a igreja. Some people have also tried to say that the sheepfold is the church. Mas na ilustração o pastor vem para tirar as ovelhas fora do aprisco. But in illustration, the shepherd comes to take out the sheep out of the sheepfold. E sabemos que o Senhor não vem para tirar suas ovelhas da And we igreja. know that the Lord does not come to take people out of the church. Alguns também já tentaram dizer que o aprisco aqui diz respeito ao reino dos céus. Some people have ever tried to say that the sheepfold is the kingdom of heaven. Mas novamente não é possível, porque Deus não vem para tirar as suas ovelhas dos céus. But again, it's not possible because Jesus does not come to take out people from the kingdom of heaven. Pelo contrário, ele vem para trazer, para levar para lá, On the certo? contrary, he brings people into the kingdom of heaven. É bem simples chegar a essa conclusão. And it's quite simple to get to this conclusion. Mas o que seria então um aprisco aqui? But what would be the sheepfold here? Bom, creio que na ilustração o aprisco diz respeito à nação de Israel, I believe that the sheepfold here speaks about the nation of Israel, ao judaísmo. to the Judaism. E o verso 16 aqui de João 10 deixa isso mais claro para And the nós. verse 16 of John, the chapter 10, make it clear for us. Tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá só um só rebanho e um só pastor. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Então, o aprisco do verso 16 são os gentios, que nos inclui todo mundo. So the sheepfold on the verse 16 are the Gentiles. It means the world, right? Sim. The world. E o aprisco lá da alegoria dos versos 1 ao 6 And the sheepfold from the allegory, from the verse 1 through 6, diz respeito à nação de Israel. is speaking about the nation of Israel. E aqui a palavra diz que Jesus é aquele que tem toda a autoridade para entrar tanto no aprisco de Israel quanto no aprisco dos gentios, que nos inclui. And here it says that, and here it's saying that Jesus is the only one who has the authority to go in the sheepfold of the Gentiles and the sheepfold of the Israelites E chamar as suas ovelhas por nome. and call his sheep by their name. E é isso que ele faz. And that's exactly what he does. Ele vem no aprisco deste mundo He comes in the sheepfold of this world, e nos chama por nome. and he calls us by our name. É isso que ele faz. That's what he does. É isso que ele está fazendo aqui hoje. And that's what he's doing right now. Jesus te today. chama pelo nome. Jesus is calling you by your name. E ele vem para nos tirar desse aprisco de pecado e perdição. And he comes to take us out from the sheepfold of sin and lust, E para nos levar às verdes and pastagens. to bring us into the green pastures. Então, a primeiro instante, o aprisco pode até parecer confortável, At certo? first, the sheepfold might
even feel comfortable, right? Você pode imaginar que as ovelhas estão lá dentro do aprisco, estão protegidas de tudo. You can imagine that the sheep are inside of the sheepfold and they are protected against everything. E assim é como nos sentimos nesse mundo sem Jesus. And that's how we feel in this world without Jesus. De maneira alguma queremos nos arrepender e ir para Jesus. By no means we want to repent and come to Jesus. Viver na vida de pecado é confortável. Living a sinful life is comfortable. Se arrepender, confessar os pecados, isso é dolorido, não é? Repenting and confessing sins, that is really hurtful. Não é fácil sair do aprisco. It's not easy to go out from the sheepfold. Se não for o Senhor entrar e te chamar por nome, você não pode sair do If it aprisco. were not the Lord calling you and calling you by your name, you would not be able to live by yourself. Pensa você que foi você que escolheu o Senhor? Think and tell to yourself, ask to yourself, was it you that chose the Lord? Não se engana, se não fosse o Senhor que viesse e te chamasse por nome, Don't be fooled. If it was not by the Lord to call you by your name, você não sairia desse aprisco. you would not get out of this sheepfold. Então, como percebemos aqui nessa ilustração, basicamente Deus está juntando um povo para si. So how we realize here in this illustration, God is bringing together a people for himself. Jesus é aquele que tem autoridade para entrar nos dois apriscos Jesus is the one who has the authority to get into the two sheepfolds e começa a chamar as suas ovelhas. and to start calling his sheep. Deus está juntando um povo para si. Jesus is gathering a people for himself. Um só povo, One single people. um só pastor. One single pastor. Então or é, shepherd. essa seria a primeira etapa aqui no discurso de Jesus. So that is the first stage of Jesus' speech here. Agora, o segundo ponto, como eu disse antes, era o porquê Deus está separando um povo para si. Now the second point that I was speaking at the beginning is why Jesus is gathering a people for himself. Que está aqui nos versos de 7 a 10. And it's here from the verse 7 through 10. Eu vou ler aqui dos versos 7 a 10. I will read from the verse 7 through 10. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Assim diz o Senhor, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Very truly, Jesus says, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. A pergunta aqui é como podemos nos tornar cristãos? The question is, how can we become Christians? Como podemos ser salvos? How can we be saved? Será que o batismo nos torna cristãos? I wonder if the baptism make us Christians. Eu posso assegurar que mesmo que você fosse batizado no fundo do oceano e voltasse com vida, I can tell you that even if you were baptized deep inside the ocean and came back alive, mesmo que isso fosse possível, even if that was possible, apenas esse ato não te tornaria um cristão. only this act itself would not make you a Christian. Porque sem conversão você não pertence ao Senhor. Because without conversion you do not belong to the Lord. O Senhor disse uma vez, ao menos que vos converteis e tornasse como crianças, não poderão entrar no reino dos céus. The Lord said once, unless you convert your hearts and became like children, you cannot receive the kingdom of heaven. Então o batismo não é uma porta de entrada para a igreja do So Senhor. baptism is not a gate for people to the kingdom of heaven. Será então que nascer numa família de crentes torna você um crente? I wonder if being born in a family of Christians makes you a Christian. Os benefícios e os privilégios do evangelho não são acessados por herança de pai e mãe. The benefits and the inheritance of the gospel are not accessible by the inheritance of parents here. Você pode ser de uma linhagem muito grande de crentes tementes. You can be from a large lineage from fearful believers.
que isso não te torna um crente. that it will not make you a believer. A menos que você nasça de novo, Unless you are born again, você não pode entrar no reino dos you céus. cannot enter the kingdom of God. Portanto, pai e mãe não são uma porta de entrada para a igreja de Jesus. So that in this way, parents, father and mother, they are not a gate to get into Jesus' presence. Não entendam mal, nascer numa família de crentes pode ser uma grande bênção, Don't get me wrong, being born in a Christian family is a great blessing. mas tem que fazer o uso correto desse But privilégio. you must use that properly. Make a good use of this privilege. Porque senão isso se torna uma grande maldição. Otherwise, that will become a strong curse in your life. Na parábola do filho pródigo, o filho que já estava dentro de casa é o que estava mais longe do In pai. the prodigal son parable, the son that was within the house of the father was the one more afar from the presence of the father. Então, aquele que está duplamente enganado está num risco maior. So the one who is doubled deceived is in a higher risk. Portanto, a única porta para a igreja de Cristo é o próprio Cristo. For the only gate for the kingdom of heaven is Christ himself. Então, a porta para a salvação é Jesus. So the gate for salvation is Jesus. Devemos entrar por essa porta. We must enter through that door. E entrar pela porta por Jesus quer dizer o seguinte: And enter through the door through Jesus means the following thing. é você depositar toda a sua esperança de salvação Is when you put all your trust for salvation, all Now- your hope for salvation, na obra completa e no sacrifício dele na in the cruz. fullness of his work in the cross of Calvary, in the E cross. isso é entrar pela porta. That means entering through the door. Isso é entrar por Cristo. That is enter through Christ. Cristo é a porta da salvação. Christ is the gate of salvation. Não somente da salvação, Not only of salvation, mas também da santificação. but also of sanctification. O caminho da santificação não é por Moisés ou pela lei, The sanctification path is not through Moses or through the law, mas o caminho da santificação também é por Jesus. but the path through sanctification is also through Jesus. É em Jesus que encontramos o real motivo de uma vida de santidade. It's in Jesus that we really find the true meaning of happiness. É no Evangelho que encontramos toda a motivação para viver uma vida de comunhão e de santidade com Deus. It's in the gospel that we find how to live a life full of fellowship and communion E santificação. and sanctification with God. Portanto, Cristo é não só a porta da salvação, mas também da santificação. By this way, Christ is not only the door of salvation, but also the gate for sanctification. Quando viemos nesse culto todo domingo, também temos que entrar pela porta. In the same way that we came to the service on this Sunday, we also had to walk through the door. Claro que fisicamente a gente vai entrar pelaquela porta, Of course, that physically we're gonna walk in this room through that door, mas temos que entrar também espiritualmente pela porta, que é Cristo. but we must also enter spiritually through the gate that is Christ. Eu vi uma história de um pastor inglês que viveu muitos anos atrás. I saw a story of a British pastor. He lived many years ago, Ele contou a seguinte história. and he told the following story. Ele falou que certa vez numa congregação, uma mulher visitou pela primeira vez essa igreja para celebrar a ceia do Senhor. He was saying that in one congregation, for the very first time, a woman got into the congregation to celebrate the Lord's Supper. Era a primeira vez dela lá. It was her first time there, E ela veio com o coração focado na ceia do Senhor. and she came with her heart focused on the Lord's Supper. Então ela ouviu o pastor pregando o sermão durante a ceia do Senhor. And then she listened to the pastor preaching a sermon during the Lord's Supper, E ela foi muito abençoada por esse sermão. and she were really blessed by that sermon. Ela sentiu que realmente Deus estava falando com ela diretamente. She really felt that God was speaking straight to her. Então ela perguntou para alguém do lado: Then she asked to someone by her side, quem é esse que está pregando? who is this one who is preaching? E aí falaram: esse é o pastor da igreja, ele prega aqui todo domingo. This is the pastor of the church. He preaches here every Sunday. Então ela decidiu voltar no próximo domingo para ouvir esse pastor. Then she decided to come back in the next Sunday to hear that, to listen to that pastor. E foi uma palavra pesada. And it was a really heavy word. Ela se sentiu bem She atribulada. felt really uneasy. Ela se sentiu bem inconfortável. She was really uncomfortable.
Então, no final do culto, ela se aproximou desse pastor Then by the end of the service, she approached the pastor e ela falou com o addressed the pastor, pastor: and she said, Pastor, no domingo passado eu vim aqui ouvir a palavra e a palavra foi muito abençoada. Eu senti Deus falando comigo diretamente. on the last Sunday, I came here and I listened to the word and I was so blessed and I could feel God speaking straight to me. Mas hoje a palavra foi tão estranha, tão pesada, eu estou muito atribulada. But today the word was so heavy, so weird that I'm so uneasy. Então o pastor perguntou para ela: por que você veio no culto do domingo passado? Then the pastor asked her, why did you come to the service on last Sunday? E ela disse: eu vim para celebrar a ceia do And Senhor. then she said, I came to celebrate Lord's Supper. E por que você veio esse domingo? And then he asked, okay, and why did you come this Sunday? E ela falou: eu vim para ouvir o Senhor pregar. And she said, I came to hear you preaching, to listen to you preaching. O pastor falou: tá aí o problema. The pastor said, that's the problem. Domingo passado você veio para ouvir Deus, Last Sunday you came to hear God, to listen to God. mas nesse domingo você veio para me ouvir. But this Sunday you came to listen to me, Um pecador que tem muitos a defeitos. sinner who has a lot of defects or faults. E a verdadeira lição dessa história para nós é por que viemos no culto nesse domingo. And the true lesson for us today is, why did you come here today? Será que é para ouvir o pregador, o pastor? Is it to hear the preacher, the pastor, Talvez para ouvir o grupo de louvor? maybe to listen to the worship team? Tudo isso pode ser muito bom, All of this might be really good, mas se entrarmos pela porta. but only if we enter through the door. Então temos que vir para ouvir a palavra de Deus. So we have to come to listen to the word of God. Isso é entrar pelo culto, entrar no culto pela porta. That means enter the service through the door. Ok, e eu disse que nessa parte do discurso de Jesus teríamos o motivo do porquê Deus está separando um povo para si. Yeah, and I said that in this part of Jesus' discourse we would have the reason why Jesus is gathering a people to himself. E o motivo está aqui no verso 10. And the reason is here in the verse 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Então, por que Deus está separando um povo para si? So why is it God gathering a people to himself? Por que Jesus está te chamando por nome? Why is Jesus calling you by your name? Para que você tenha vida So you can have life, e tenha ela so abundante. you can have it to the full, Para que você seja salvo. so you can be saved. Então, o motivo de Deus estar separando um povo para si So the reason that God is gathering a people for himself é para que Ele possa salvar as nossas almas. is that he can save our souls. E através da nossa salvação, And through our salvation, o nome dele será his glorificado. name can be glorified. Então, já se aproximando aqui para a etapa final do sermão, So heading to the finish of the sermon, eu disse que eu não vou me aprofundar no como Deus está realizando essa obra, pois é assunto do próximo sermão. I said I would not go deep into how God is performing this work because it's a subject for the next sermon. Mas o evangelho não estaria totalmente pregado se não falarmos pelo menos um pouco disso. But I would not be preaching the gospel to its fullness if I would not spoke about that. Então a pergunta é como Deus está realizando essa obra de salvação que é separar um povo para si. So the question is, how is God preparing this work of salvation which is gathering a people for himself? A resposta está aqui no verso 11. The answer is in the verse 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Pergunta é como Deus está te salvando? The question is, how is God saving you? Pelo sacrifício de Jesus. By the sacrifice of Jesus. Pela vida que ele deu na cruz há 2000 anos By the atrás. life that he poured on the cross 2,000 years ago. É dessa maneira que Deus está realizando essa obra. That is the way that God is working out this. Mas agora você pode pensar, se Jesus é o pastor da ilustração, But then you might think, okay, if Jesus is the shepherd in this illustration, mas se o pastor morrer, as ovelhas também morrem. then if the shepherd dies, the sheep should also die. Mas a boa notícia, inclusive o nosso irmão Schneider falou hoje, é que nosso Deus vive. But the good news is that our life is still alive. Our God is still alive. No terceiro dia ele foi ressurreto. On the third day he resurrected. Vejam os versos 17 e 18. See the verses 17 and 18.
Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Autoridade para dar a vida e para retomar. Authority to give and to take out life. Quem pode fazer isso? Who is the one who can do such a thing? Tá bom, talvez a gente pode dar a nossa vida, isso não é muito difícil. Okay, maybe we can give our life. Maybe that's not that difficult. Não será difícil de morrer, certo? It would not be that difficult to die. Mas a pergunta é quem pode voltar a viver? But the question is who can be raised and become alive again? Jesus fala que ele tem autoridade para ele mesmo tomar de volta. Jesus says that he himself has the authority to take it back. Quem é esse que pode dar a sua vida e tomar ela de volta? Who is this one who can give his life and take his life back? Quem é esse senão o próprio Deus? Who is this one if he's not the God himself? Essa é uma das passagens que ilustra a divindade de Cristo. That is one of the passages that illustrates God's divinity. Ele foi aquele que deu a sua vida para salvar as ovelhas. He was the one who gave his life to save the sheep. Mas ele não deixou as ovelhas sem pastores. But he didn't let the sheep without a shepherd. No terceiro dia ele tomou sua vida de On volta. the third day he took his life back. Por isso eu convido todos a virem a Cristo. That's why I invite everyone to come to Christ. A porta está aberta. The gate is open. A porta do céu está aberta. The gates heaven is open. Basta entrar. It's only enter through the door. Jesus é a porta. Jesus is the door. Todo esse sermão nosso poderia se resumir num único versículo. And all this sermon could be summarized in only one verse. João 14:6. John 14 verse 6. 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amém, irmãos. Amen. Pai, graças te damos Father, we thank you por tamanha obra, Senhor, de salvação. for such great work of salvation. Pai, graças te damos por termos um pastor. Father, we thank you because we have a shepherd. Nosso pastor não é como os ladrões e assaltantes. Our shepherd is not like the robbers and thieves. Nosso pastor é aquele que deu a vida dele para salvar a nós. Our shepherd is the one who gave his life to us. Mas nosso pastor também é aquele, Pai, que teve autoridade para dar a sua vida e retomá-la de But volta. our shepherd is the one who had the authority to give his life and take it back. Glórias a ti, Senhor Jesus, por tamanha obra de redenção. Glory to your name for such a great redeemed work. Só o Senhor poderia nos redimir, Pai. Only God could redeem us. Peço a ti, Pai, que o Senhor chame as suas ovelhas nesse domingo. And I ask you, Lord, that you call your sheep this Sunday. Que o Senhor possa chamá-las, Senhor, por nome. That you can call them by their names. E que elas possam ouvir a sua voz. So that they can hear your voice. Para que elas possam encontrar verdes pastagens. So that they can encounter green pastures. Que elas possam ter vida e vida abundante. In a way that they can find life and to its fullness. Não uma vida abundante aqui neste mundo, Senhor. Not the fullness of this world, Lord. Mas uma vida abundante numa eternidade contigo. But a full life in a whole eternity with you. Clamamos a ti, ó Pai. So we cry out to you, Lord. Chame as suas ovelhas. Call your sheep. É o que lhe clamamos em nome de Jesus. That's what we cry out here in Jesus' name. Amém. Amen.